Voltou? Não. Não. Acho que tem alguém gravando o Parece- áudio aqui, professor. Acho que o professor apertou alguma coisa e começou a gravar aí, né? Tá aí recording Não. o seu vídeo? Ah, sim. É mesmo. Ah, será que eu tô gravando no meu disco, é isso? Isso. Mas eu pensei que eu tava gravando tudo já, desde o início. Então não tava. Aí, tá vendo? Não tava. Mas é bom ir mexendo na ferramenta, Ah, né? achei. Porque aí pelo menos já vai. Achei o que eu tenho que fazer aqui. É que eu tenho que compartilhar de novo. Beleza. Ah, tá aí uma boa ideia, né, professor? Gravar todas as aulas aí, depois você postar Aí, em algum professor. lugar. Voltou? Agora sim, professor. Agora Agora sim. Voltou. apareceu. O meu controle voltou também. Agora eu entendi, não é um bug, é o funcionamento normal. Como eu dei pause, Aham. o controle remoto saiu. Ah, sim. E agora quando eu Agora compartilhei de retomou, né? novo, deu certo. Aí eu posso compartilhar outras coisas também, legal. Agora que eu vi. New share. Posso compartilhar, por exemplo, o meu terminal. Aí dá pra gente ver, né? Que agora você vai compartilhar esse terminal, aí dá pra gente ver, né? Agora não sei como é que é o terno. O que vocês estão vendo? Aí, ó. O Estamos terminal? vendo o Seu seu terminal terminal. do Linux. O terminal. Ah, legal. Então tá. Então, eu dei um netstat, né? Deixa eu ver. Uhum. Pra ver se Acho que eu não consigo ampliar. Aí, ouvindo, professor, cada um era de nós que TCP, estamos né? aqui no conectado ouvindo a sua aula? Vocês estão ouvindo? Não, o que tá na Não, tela estamos do ouvindo, mas o que tá terminal. na tela aí, cada um que dos itens que está marcado ali ouvindo aí no estado, somos nós que estamos ouvindo aqui a aula? Ah, não é. Não é. Ó, o estado de ouça são os servidores que eu tenho na minha máquina. O Ah, drop. Serviços que eu tenho ativos na minha máquina, que estão esperando por conexão. Então, esse aqui, sim, por exemplo, é um servidor de e-mail, tá na porta 25, está no estado de 25, né? ouça. Esse aqui, esperando fechar, estabelecida, são conexões que eu fiz com a porta HTTPS, o 443 HTTPS. Deve ser conexão com o site da faculdade. E alguma conexão com o Zoom. Esse endereço aqui, ó esse endereço aqui que legal. Ele começa com 3, tá vendo? É, O 3 seria o endereço de entendeu? classe A. Classe A, né? É que Entendi. agora os endereços não têm mais classe. Então a gente não fala mais assim. Mas esse 3 seria o endereço de classe A, por exemplo. Mas essas 52 também. separações por classe, professor, era usado para diferenciar o quê, no caso? Tipo, quem usava a classe A, B e C? Eles tinham uma ideia de que universidades públicas, por exemplo, que tem muitos. Universidades públicas têm muitos cursos, né? Então, tem medicina, tem Uhum. cursos na área de biológicas, de medicina, tem curso na área de exatas, etc. Então, Uhum. como são muitas máquinas, eles tinham Aí ideia teria de que que ser mais. classe A e classe B era para esses lugares, Pra ter mais ramificações, né? para ter mais ramificações, para ter mais hosts, né? Porque tinham mais Uhum. hosts. Então, eles tinham uma ideia de dar uma classe A para a Universidade de Stanford, que é uma universidade muito antiga e enorme, né? Para a USP dar uma É. classe B, porque é menor do que o Stanford, mas ainda assim é muito grande. E para as faculdades, para empresas e tal, uma classe C resolve, porque são muito menores. Né? Uma empresa vai ter o quê? 100 máquinas, vai ter 200 máquinas, uma empresa razoável. Uma empresa maior já precisa de uma classe B. Se tiver 1.000 máquinas, por exemplo, ela precisa de uma classe B. E assim vai. Porque é o número de hosts que define quantas máquinas você vai poder endereçar. Né? Bom, esse aqui é o netstat, então algumas conexões estabelecidas, no Chromium, aqui tem endereço IPv6, isso aqui são 2 endereços IPv6, Estou conectado através do meu endereço IPv6, esse aqui é meu endereço IPv6. Eu estou conectado em um outro lugar com outro endereço IPv6.
Ah, Eu cada criei. endereço IPv6 é isso aí que você marcou, só? Ó, esse aqui é o meu. O meu tá na coluna local, ó. Esse aqui é o endereço de IPv6. O dois pontos. Ah, não, é tudo. Não, não é, até Achei que os aqui. 2 pontos era a porta, né? Mas Não, não é não? depois do último dois pontos é porta. Ah, Até aqui é o sim. IPv6. Uhum. Eu não sei se ele está inteiro aqui. Eu acho que ele não está inteiro. E aqui está a outra parte, ó. Até aqui é o IPv6 e o 443 é a porta. É a porta, né? É, sim. Então esse é o endereço IPv6 onde eu estou conectado. Tem Olha, alguma Uhum. diferença de usar o ponto normal e 2 pontos para separar aí os números? é que o ponto é para endereço IPv4. O dois pontos é Hum. para endereço 2 pontos IPv6. para PV6, é. Ó, esse 2800 que você está vendo aqui, ele não é 2800, ele está em hexadecimal. Ele é 2800. São dígitos em hexadecimal. Assim como o 3F0, 4001. Ah, entendi. Ele pode, ele intercala número com letra, é isso? Porque os hexadecimais vão de 0 até F. O Hum. 10 letra A, o 11 letra B, e assim vai. Vai até 15 com F. Mas eu explico Caramba, isso quando a gente for ver IPv6. bacana. É bem legal É, isso. vai ser um pouco mais complexo aí quando chegar nessa parte. Vai ser interessante. Então, Interessante. atualmente, nós estamos, os computadores atuais são só esses dois modelos, IPv4 e IPv6? IPv4 e IPv6. É. Exato. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida com você que não tem nada a ver com a aula assim, né? Eu acho, né? Mas dizem que IPv4 tá para acabar, é isso mesmo? O IPv4 já acabou. Ah, já acabou? Já. Caramba. O IPv4 já Então acabou. agora é só IPv6 agora, né? O IPv6 agora que é utilizado. Ah, nós Hum, estamos aprendendo aqui o IPv4 para poder entender depois o IPv6. IPv6, isso. Depois do IPv6, exatamente. Uhum. Professor, Oi. posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro. Se tem o IPv4, que você falou que era o IP versão 4, e o IPv6, que é a versão 6, eles pularam a 5? Ah, você pode considerar assim. Eles pularam a 5. Eles chamaram de IPv6. Eu creio que a 5 era uma coisa experimental. Tem Hum, meio que uma tradição do ímpar, número ímpar, ser uma versão experimental que não está pronta ainda. Por que Mas, não deu os 9? deixa eu ver como é que eu volto Obrigadão. para minha pra sua conexão lá, né? aula. Eu não estou vendo onde voltar. Eu acho que eu tenho que fazer um novo compartilhamento. Deixa eu ver se eu descubro. O home. Não tem. Opa. Não sei. Então eu vou fazer um novo compartilhamento. Vou voltar para desktop 1. E aí? Voltou? Ainda não, Ainda não? Ainda tá o ainda terminal? não. Aí, agora Ah, agora voltou. voltou. Agora voltou, né? Tá. Beleza. Legal, legal. Então vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar ao nosso esquema. Então vamos para uma nova tela. Eu vou explicar para vocês os outros termos do endereçamento IP. Já copiaram essa tela, né? Já, só que agora ela não tá totalmente full screen, né, professor? Ela tá. Dá Enfim, tá para me ver aparecendo o o seu menu. menu também. Tá aí do lado Isso. direito. Tá aparecendo o quê? Menu? O seu menu aí com os Menu. botões aí pra você dar os comandos O aí. layout. O É. layout para você poder mexer. Entendi. Já entendi o que aconteceu, então. Ah, tá aparecendo toda a tela do seu computador. Agora eu tô vendo aí a barra dos itens ali embaixo, tudo. O É, horário aí no canto. agora sim. E agora?
Aí, agora sim. Agora Tá só sim, o professor. colinho ali. Eu achei, Isso. né? Perfeito. Perfeito. Então tá. Eu tive que mudar a tela do meu computador, o desktop do meu computador. Eu usava o Gnome, agora estou usando. é, Agora estou usando. Agora até esqueci o nome. Você tá falando das distros aí do Linux? Desktop. Não, o desktop. Eu falo a interface gráfica, o ambiente de janelas. Interface. Ah, sim. Eu estou usando outro sujeito que é, trabalhou melhor com o aparelho aqui. Vamos lá. Uhum. Eu tenho que definir algumas coisas. Endereços reservados. Bom, primeiro a máscara, né? Deixa eu ver se eu coloco na ordem. Primeiro eu vou definir máscara de rede. Vou colocar aqui uma definições. Máscara de rede. Vamos pegar uma outra cor. Na máscara, eu tenho 1 para todos os bits de rede. E eu tenho 0 para todos os bits de host. Essa é a máscara de rede, é assim que a gente faz a máscara. Atenção, tanto máscara quanto endereços IP, o IPv4, né, e a máscara de IPv4, são 32 bits, né? Sempre Certo. 32 bits. Então, uma definição é máscara de rede. Outra definição são endereços reservados. Bom, endereços de rede antes. Endereço de rede. O endereço de rede, todos os bits de host são 0. São 0. Tá? No endereço de rede, os bits de host são 0. Os bits de rede, aí são os bits ligados da rede. Quer dizer, que define aqueles números, 200, 887, por exemplo. Correto. Existe uma outra definição que é o endereço de broadcast. Broadcast da rede. É assim, a rede que a gente usa, né, o TCP/IP, ele trabalha com broadcast. Ele precisa que uma máquina mande pacotes para todas, um certo pacote para todas, para trocar informações inicialmente. Depois eu vou explicar isso quando a gente for ver o MAC address. No endereço de broadcast, todos os bits de host são ligados. Todos bits de host ligados. Quer dizer, são 1. Né? Todos são, né? Todos são 1. Todos os bits de host são ligados, então eles estão 1. Ao invés de ligados, vou colocar 1. Tá? Todos os bits de host 1. Tá? Todos ligados. Ou seja, Certo. ligados. Uma outra definição, isso é interessante. Então, por exemplo, aquela rede que a gente colocou, da rede
200, era 200, né? Não, 205. Rede. Da rede Transparente. 205.188.7.0, isso aqui é o endereço da rede. Esse aqui é o endereço de uma máquina, né? 205.188.7. Quanto era mesmo? 120. Deixa eu ver aqui. 129. 129, obrigado. 129. Isso aqui é um host da rede. Uhum. O último número, né? O host da rede, não. Mas é o número inteiro. Ele tem que Ah, acompanhar a entendi. parte da rede. Porque é essa parte que identifica que ele está nessa rede, entendeu? Ah, Ele faz um entendi. end com a máscara e identifica que ele está nessa rede. Certo, agora compreendi. O endereço do broadcast dessa rede é esse aqui, ó, 205.188.7. No endereço de rede, no endereço de broadcast, aliás, todos os bits de host são ligados. São ligados, né? No endereço de rede é o contrário, os bits de host são desligados, né? No endereço de rede, ó, todos os bits de host são zero, né? Então, todos os bits de host ligados, isso aqui vai dar 255. Esse aqui é o broadcast da rede. Dessa rede, né? É o broadcast dessa rede. Ah, entendi. Então, se são todos, é o número, é o limite máximo, né? Um exemplo. Ou pode ser qualquer número aí. É o broadcast dessa rede. Tipo assim, eu falo no broadcast mesmo, um exemplo. O número final o senhor colocou 255, né? Sim. Mas poderia ser, tipo, qualquer outro número? Ou por ele ser todos os números ligados, ele vai sempre ser 255? É porque nessa rede, os últimos 8 bits são todos de host. Então, por definição, Aí todos são ligados. todos os bits de host são ligados no broadcast. Então, tem que ser Entendi. 255. Entendi. Uhum. Esse é o broadcast dessa rede. Repara, a máscara, essa é uma rede classe C, não é? Uhum. Sim. Essa é uma rede classe C. Então, a máscara dessa rede é 255. Opa, azul não, quero branco. A máscara dessa rede é 255.255.255.0. Porque na máscara, o que acontece? Todos os bits de rede são ligados, ó, E de host é recebem um, zero. né? E todos os bits Uhum. de host são desligados. Então, essa aqui é a máscara. Essa é a máscara da rede. Certo. Professor, quando você for trocar de tela, você avisa, tá? Que aí eu vou tirar um print. Tá. Essa é a máscara da rede. A letra tá feia pra caramba, né? Mas eu não me acostumei a escrever com isso ainda. Mas essas anotações são importantes, né? Porque quando a gente vai estudar, isso aí é fundamental. Ah, sim, é verdade. Acho que você já pode tirar o print. Ah, não, peraí. Deixa eu fazer mais um aqui. Tem espaço aqui ainda. Tá, beleza. Preciso definir. É o endereço de loopback. O endereço de loopback, Loopback. ele é 127.0.0.1. É padrão. É padrão. Esse é o endereço de loopback. Esse é de uma interface que no Linux, essa interface, ela chama LO. Essa interface do Linux chama LO. Eu vou mostrar para vocês no terminal. Se você quiser tirar a foto dessa tela aí, pode tirar. Vou tirar, professor. Prontinho.
É bom você tirar foto, eu estou salvando elas também, estou salvando todas elas. Mas Aham. vai ter algum problema aqui, é bom você ter foto, sim. Ah, beleza. É um Bom que já backup. tá no celular aqui, é rapidinho. É, é verdade. Mas se bem que o senhor vai chegar a colocar essas daí também em PDF, vai, tipo, agregar junto com o conteúdo ou não? Posso agregar, sim, vou tentar fazer isso, sim. Oh, Ô, já vai professor, ajudar legal. bastante, hein? Aí vai ficar bacana, né? Já fica legal. Ó, voltei aqui para o meu terminal. Estão vendo aí? Uhum. Eu Sim. vou dar o comando IP address. ADD. É. IP address, eu vou colocar o nome da interface, não sei se funciona, vamos ver. Não funciona. Então tá. Então só IP address. É que aparece muita coisa, eu não queria que aparecesse tanta coisa assim. Ó, essa aqui é a minha interface loopback, ó. LO, tá Ah, vendo? o LO, LO, tá escrito, loopback. ó, loopback. O que seria exatamente o loopback, professor? Ó, o endereço dela, vou falar, é 127.0.0.1. Repara o barra Ah, 8. na barra Ah, aquilo 8. que você falou lá também tinha o barra 24, se não me engano, acho que na parte da máscara. Exato. Esse barra 8 quer dizer que só os primeiros 8 bits são de rede. É só a parte do 127. O resto é host. Uhum. Hum, O resto é host. Esse 127.0.0.1 é quando eu pego o meu navegador e digito localhost. Se eu pingar, ó, dá um ping para localhost. Eu estou pingando esse endereço. É que eu estou pingando o endereço IPv6. Essa aqui é a versão IPv6 desse endereço. Mas eu posso dar um ping em 127.0.0.1. Ó. Repara que o tempo de retorno é muito baixo. Ó. 0,056, é 0,053. muito rápido. É porque é a própria máquina. É a Uhum. resposta da própria máquina. O loopback é usado por serviços da máquina para se associarem à própria máquina. Eu posso, no meu navegador, por exemplo, digitar localhost ou 127.0.0.1. Aí Ah, entendi. eu vou ver a página que está sendo servida pelo meu servidor de páginas, pelo meu servidor web. Aí o loopback serve para isso. Serve para isso, serve para serviços da máquina acessarem eles mesmos. Quer dizer, acessarem serviços da própria Hum, máquina, entendeu? entendi. Entendi mais ou menos. Eles conseguem acessar serviços da própria máquina através do loopback. Eu vou dar um exemplo com o Netstat. Olha esses endereços aqui, ó, 127.0.0.1, 17.600. 631, IPv6. ó, 631. É as portas. É a porta, exatamente. Ó. Ah, tá. É Servidor 25, de e-mail. E tudo da máquina, né, é tudo professor? da máquina. E tá aberto na porta do loopback. Isso quer dizer que são Hum, serviços que só a própria máquina pode acessar. entendi. Então o loopback é específico para isso mesmo. Só É isso para mesmo. isso. Pra isso. Só para isso. Entendi. Agora, Entendi. outros serviços, ó, olha esse aqui, por exemplo. O DP68. Ou esse daqui, ó, TCP/625. Isso aqui está aberto para todo mundo acessar. 80, ó. Isso aqui está aberto para todo mundo acessar. O bom Ô, é que professor, através disso daí você, né, você consegue ver, né, o que está em pleno Tá, funcionamento e o que é que não está, né, professor? sim, sim, você consegue ver. Exatamente. Que serviços estão funcionando. Então, aqui está funcionando um servidor web, a porta 21 é o servidor FTP, FTP. 631 é o servidor de impressão e 25 é o servidor de 25 e-mail. e meio. O, Vai lá, Paulo, você ó, estava com dúvida? tanto o servidor de ah, sim, sim. Só uma coisa aqui, professor. Eu tô lembrando agora daquele vídeo que o senhor mandou a gente ver lá do Warriors of the Net. Aí eu sim, tô lembrando aqui da parte do firewall. O firewall, ele trabalha simplesmente monitorando essa parte aí das portas, e é só isso que ele mexe? o firewall ele bloqueia portas. Só isso? Ele bloqueia portas, ele bloqueia umas portas e libera outras. Uhum. E aí, quem escolhe quais portas tem que liberar ou bloquear aí é quem tá configurando o firewall? É quem está configurando o firewall, exato, Entendi. exatamente.
Quem configura o firewall é que libera as portas. Então, por exemplo, eu tenho um servidor web aqui na porta 80. Se eu quiser abrir ele para o mundo, eu tenho que abrir o firewall que está antes dele. Tem um firewall bloqueando essa porta no roteador, por exemplo. Então, eu teria que abrir o firewall nessa porta para poder o mundo acessar minha página. Ah, certo. É que eu lembro que ele estava falando que alguns programas, acesso indesejado, alguma coisa, uns pacotes indesejados assim, iam ficar presos assim, se entrasse por uma porta que não tivesse liberada. No caso, você está falando, por exemplo, de uma invasão de hacker, alguma coisa assim, tipo, alguém tentar acessar a sua máquina através de alguma porta que você não tenha conhecimento ou acesso, alguma coisa assim? Sim, o que normalmente se faz no firewall você bloqueia tudo que está entrando, você bloqueia tudo que vai entrar, e você só abre as portas que você tem serviços para fornecer para fora. Ah, Normalmente é Tipo, isso. e-mail, né? Porque existem programas que você varre o programa, a máquina do outro. Nmap, por exemplo, NMAP, é um software para você varrer portas. Você joga ele no IP, ele varre todas as portas daquele IP para saber que portas existem abertas naquele IP. Aí o cara consegue invadir por isso. Uhum. Hum, O cara consegue, vendo as portas que estão abertas, tentar entrar. consegue fazer um estrago na máquina. Isso é bom, Resumindo. esse aí é a primeira porta, né? O firewall. Depois ainda vem o antivírus. O antivírus é para prevenir a entrada de vírus, né? Vírus pode entrar com você colocando um pendrive na máquina, por exemplo. Ah, sim. Mas agora se a pessoa estiver fazendo um acesso remoto aí, já é outra coisa. O vírus, o Aí, antivírus não pega. aí o antivírus não pega, aí quem pega é o firewall. Quem Entendi. permite ou proíbe esse acesso remoto é o firewall. Ok. Vou voltar. Agora eu entendi a importância do firewall. Essa é a ideia do firewall, exatamente. Aos pouquinhos tá começando a fazer sentido aquele vídeo lá do Warriors of the Net. Warriors Quando of eu the assisti pela Net. primeira vez, eu entendi bulhufas. Aí eu tô pesquisando, acompanhando a aula, aos pouquinhos tô pegando aqui. Isso aí, é essa a ideia. É essa a ideia mesmo. Eu fiz uma É, correção aqui na. foi o que o professor falou, né? Que, tipo, na primeira aula você ia ver ele com os olhos, e depois você enxergaria ele com os outros olhos. Exato. É isso aí Assiste mesmo. de novo depois, você vai chegar com outras ideias, outros olhos. É, isso mesmo. Bacana. É Entendi. igual ler livro. Você lê um livro a primeira vez, você vê com os primeiros olhos. Quando você lê de novo, você percebe outras coisas no livro. Exatamente. Captura a tela de novo que eu fiz uma correção, fechei o parênteses aqui, ó. Tá. Beleza. Só essa correção aí que tava faltando. Parênteses aberto não dá. Prontinho, professor. Depois é certinho então, né? Então, tá. Pra ficar certinho. Vou pegar uma outra tela aqui. Vamos ver. Não mudou? Não mudou a tela. Você vai fazer uma nova? Não entendi porque não mudou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Por falar nisso, Paulo, só tirar uma dúvida com você. Hum? Você chegou a ver se o Ricardo postou mais alguma coisa? Não? Agora eu entendi. Eu não tive tempo hoje. A última coisa que eu vi aqui que ele postou no SAP foi acho que os links lá do... Peraí. Não, acho que eu tô falando besteira, tô confundindo com outra coisa. Deixa eu olhar aqui agora que eu já te falo certinho. Já tá aberto, né? Eu tô aberto aqui no Beleza, portal. obrigado, cara. É que tá difícil de achar aqui porque duplicou tudo. Sério, cara? O meu aqui tá com Cara. dois links de SAP pra mesma matéria e um tem umas coisas mais completas e outro tá faltando coisa. O meu do professor mesmo aí
do Alexander veio, pra você ter noção, para enviar a matéria, acho que veio acho que foi 3, velho. Da Eu mesma também matéria mandei. tinha que enviar. Eu Eu mandei mandei tudo em aí, tudo. nas duas. Eu mandei em tudo também Aqui. para não ter problema. Tipo, da mesma, mas eu mandei em tudo. Aqui, o que Pagamos que no tem PEC. na parte de internet é só isso aqui. Revisão das tags aí, aula do dia Ah, então, 25, que é tarefa. então Mesma tá coisa, material tranquilo, de ele não aula é o passou, não. mesmo. Passou não nada demais, não. Pode ir lá, professor. Desculpa interromper. Desculpa interromper, professor. Tranquilo, tô dando um jeito aqui de fazer funcionar. Ah, beleza. Agora vai. Agora vai. Uma outra coisa que eu preciso definir são endereços privativos. Privativos. Endereços privativos, eles são interessantes. Eles não são roteados na internet. Eles não valem na internet. Não? Não, eles não valem na Como internet. que funcionaria eles? Pois é. Isso aí foi uma outra coisa que foi colocado como extensão para dar sobrevida ao IPv4. O IPv4 vive mais tempo. Então, Sério? esses endereços, eles são, por exemplo, na classe A, os endereços Hum. 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Você falou que esses endereços aí privativos não funcionam na internet, alguma coisa assim, foi isso? Eles não saem para a internet, eles não são roteados na internet. Quer dizer o seguinte, se um endereço desses for usado como destino, o roteador descarta. Pode dar Ah, O ele dá roteador olha esse conflito, né? endereço aí e já descarta, porque ele é endereço privativo. Sabe por que isso dá sobrevida ao IPv4? Esses endereços podem ser repetidos. Eu posso usar esses É, endereços dentro do porque laboratório da faculdade, é por exemplo. privado. É mais para rede Ah, privada. É, privada não, como que fala? É É para rede você corporativa? usar local, né? uma rede interna. Uma rede local, né, no caso, Uma né? rede local, uma rede interna. Então, esses endereços eles podem ser repetidos. Eu posso usar esses endereços num laboratório de uma faculdade que tem 40, 50 máquinas, e na outra faculdade usar os mesmos endereços, não tem problema. Não vai dar conflito de um com o outro porque eles não vão ter Porque, tipo, acesso junto na internet, alguma coisa assim? Exato, exato. Eles não têm porque acesso à quem. internet. Eles não têm Eu acesso à entendi, internet. porque, tipo, o que comanda vai ser só aquele IP fixo de rede que a gente tem, né? E Exato. aí. A faculdade só Hum, precisa ter um IP, que é um IP que alguns chamam de válido na internet. Eu não chamaria de válido, porque todos os IPs são válidos. Mas ele é válido no sentido de que o roteador encaminha ele. encaminha ele para aquele endereço, né? Ele encaminha. Então, o IP, a faculdade só precisa de um IP, que é o IP que sai, os pacotes saem com esse IP para a internet. Porque na hora que volta, troca o endereço de destinatário, não é assim? Uhum. Hum, Então, quando troca o endereço, ele tem que ser encaminhado de volta, tem que ser um endereço válido. Não pode ser um endereço privativo. Pode ser um privativo, senão ele Tem que ser um descarta. público. Entendi, Tem que ser da entendi. internet pública. Esse endereço da internet pública não pode se repetir. Não pode se repetir no mundo inteiro. Deu para entender por que esgotou? Uhum. entendi. O É endereço porque, da rede tipo, pública muita coisa, né? não pode se repetir no mundo inteiro. Acontece que o mundo inteiro está na internet agora, não é só os Estados Unidos, como começou, que foi quando começou, né? Então por isso que criaram o IPv6, para poder Por isso que é aumentar o as IPv6. possibilidades? O IPv4 não. Isso, Ah, para ter 32 mais bits, possibilidade. 32 bits não é mais suficiente. 32 bits só dá para 4 bilhões de endereços. tá. Tipo o negócio das placas aí que agora tem uma letra aí no meio dos números. Exato, mesma coisa nas Isso. placas de carro. Exatamente. Que tem uma letra entre os. Por que colocaram uma letra a mais? Porque agora Já tiveram aumenta a possibilidade infinita. os carros da América do Sul toda. Uhum. É. Antes, cada país tinha o seu esquema de endereçamento dos carros. Agora, como tem que ser único na América do Sul toda, precisa de uma letra a mais. Uma letra substitui um número. Porque um número tem só 10 combinações, de 0 a 9.
E uma letra tem 26 combinações, né? É, por aí. É, então multiplica mesmo. Então, dá muito mais combinações. Vamos continuar aqui, os endereços privativos. Na classe Uhum. B, os endereços privativos são 172.16.0.0 até 172.32. Esses são o quê mesmo? Desculpa, professor. 255.255. São endereços privativos. Ó, na classe A, eu tinha só o primeiro octeto de host, de rede, perdão. Só o primeiro octeto de rede. E todos os outros 3 octetos eram de host. Então, o primeiro endereço é 10 com todos os bits de host desligados. O último endereço é fixo 10 com todos os bits de host ligados. Ah, são todas as possibilidades que tem aí para endereço de host? Exato. Você pode usar tudo isso como rede, como subrede, entendeu? Eu Vixe posso... Maria, então você tem a possibilidade é infinita. Exato. E se você notar bem, os endereços que a gente pega lá na faculdade, quando a gente está no celular, quando a gente está no computador, é rede 10. É, rede 10, É rede exatamente. Eu 10. já vi. Porque é Ah, mais porque tá simples. acessando só lá Agora na entendi, escola. então. Porque é É, endereço de LAN, subrede lá da escola, né? subrede da No escola. ca- Quando o seu pacote vai sair para a internet para visitar um site, ele sai com o IP da escola, o 200 alguma coisa. Porque quando ele Entendi. volta, ele bate de novo no firewall e aí o firewall redireciona para você, para o 10 que enviou. Ou seja, Para aquele endereço seu. o firewall tem que manter uma tabela do, do 10 que saiu para a internet para acessar um certo site. Para A depois o tabela também do pacote... firewall é enorme, né? Hã? A tabela do firewall também é enorme, né? Também é grande. Sim, sim, também é grande. É verdade. Muita informação isso aí. Tem que ser uma máquina quando tem muitas máquinas na rede, tem que ser uma máquina com bastante memória. O firewall tem bastante Entendi. memória. Para Tá poder certo gravar tudo, né? que é uma tabela que ele vai guardar de endereços. É pouca coisa, né? Mas pode ter vários endereços, né? É Na classe verdade. C, você tem 192.168. Opa, 168. Saiu 8 primeiro. 0.0 até 192.168.255.255. Se isso é maior ainda. Nessa eu tenho, atenção, esse zero aqui, ele faz Hum. parte dos bits de rede na classe C, né? Ah, tá. Ele não é bit de host, ele faz parte dos bits de rede na classe De C. rede. No ambiente sem classes, os endereços privativos são os mesmos. Uhum. Mas você tem que manter esses valores, esses números que estão fechados. O 9268 tem que manter, o 7216, 17, 18 até 32 tem que manter, É igual o 10, né? o 10 tem que manter. Aqui só tem que manter o 10. O resto você pode brincar à Uhum. vontade. Aqui na Ah, classe C eu posso brincar à vontade com esses dois octetos aqui. Só os dois finais, né? Só os dois finais. Assim como na classe B, ó, só os dois finais. Mas mesmo assim também na classe C já dá para uma empresa mesmo já dá para suprir com esses Já dá. endereços privativos. Na classe B eu tenho mais endereços, né? Porque eu ainda tenho aqui, ó, do 16 até o 32. É. Na Professor, classe C mas eu tenho menos assim, de posso endereço. tirar uma dúvida? Vamos supor que aí nesse caso de endereços privativos, você mesmo que vai estar configurando, né, essa possibilidade. Então isso vai de acordo com a sua necessidade? Tipo, vamos supor, eu tenho uma empresa tipo multinacional. Aí para mim o que vai me atender é a classe A. Eu mesmo configuro, é isso? Você mesmo configura. Mas o que os administradores costumam fazer, muitas Hum, vezes, é usar endereço 10. É menos coisa para ainda. escrever.
É mais simples, né? É mais simples de você digitar 10 e coloca lá, sei lá, o laboratório 1 vai ser Da... 1001, e aí a primeira máquina, 1. A segunda máquina, Entendi. 1001, 2. O 2. laboratório 2 é 10021, Mais prático, né? 10022, entendeu? Uhum. Entendemos. Agora eu tô entendendo um negócio lá da Vivo, professor. Quando vem o técnico aqui em casa, por exemplo, ele manda a gente entrar naquele site para configurar o roteador, tudo, fala para digitar 192.168, no caso, esse é privativo do meu provedor de internet? Nesse caso, é o privativo que vai ser fornecido para a rede interna sua. Rede interna. Ah, tá. Porque o Tipo, roteador na rede externa tem um IP público. ah, sim. E aí dentro aqui na minha casa, só para fazer minha configuração, por isso que todo mundo usa a própria casa, esse mesmo número, 192.168, para entrar na Exato. configuração do próprio roteador. Por Exatamente. isso que entra, então é aí que entra, né, como que fala, IP interno e IP externo, né? Exato, exatamente. Eu vou Ah, compartilhar de novo a tá. minha tela do terminal. Ó. Agora tá fazendo sentido, Agora vocês vão encaixando as peças do entender quebra-cabeça. os meus outros endereços. Vocês vão entender os meus outros endereços, ó. IP address. Então, ó, eu tenho o loopback. Essa é a minha primeira Uhum. interface. Ó, tem o número 1 aqui, tá vendo? É a minha primeira interface. É a loopback. É a que tem o endereço Certo. 127.001/8 ou Que aqui tem um INET6, local, né? endereço IPv6, ó, 1/128. Esse aqui é o loopback, é a interface local. Aí eu tenho uma segunda interface, ó, que é essa aqui, NP3S0. Essas interfaces elas são nomeadas com esse nome aí por causa do VirtualBox. Eu tenho o VirtualBox instalado aqui, aí ele coloca esse nome na interface. Porque o Certo. Da padrão do máquina. Linux é ETH, de Ethernet. Uhum. Então essa interface aí seria ETH0, quer dizer, Ethernet 0. Por causa do VirtualBox, né? A O máquina virtual. VirtualBox muda para essa interface aí, muda para esse nome. Aí eu deixei, não acabei não me importando. Olha o endereço que ela tem, ó. 92.168.10.3. Hum. O 92.168.10.3. Quem que tem isso aí? Esse é o meu endereço na minha rede interna. Ah, sim. E se você reparar, ele apareceu no Netstat também. É mesmo. Ele aparecia no Netstat quando eu estava provendo algum serviço. Interessante. Olha o meu endereço da interface de Wi-Fi. A minha terceira interface é a interface do Wi-Fi. Essa interface aqui. Uhum. Esse PV4 é esse aqui, ó, 192.168.012. Olha o barra 24. Só me lembra de Barra novo, professor. O 24. É barra isso mesmo. 24 aí é do que é? São 24 bits ligados na máscara. Então quer dizer que a minha rede é 192.168.0.0. Uhum. E o meu host é 192.168.0.12. Os primeiros 24 bits são todos de rede. Quer dizer, os primeiros 3 octetos são de rede. Que é aqueles 3 primeiros. Que são os 3 primeiros. São de Uhum. rede. Deixa eu aproveitar e pegar o carregador aqui rapidinho. Enquanto você tá aí, Ah, tá? você está no celular, né? Eu vou lá rapidão. Só não vou demorar não. 1 minuto eu volto. Tá bom, vai lá. E ó, eu tenho o endereço PV6 também aqui, ó. Esse é o meu endereço PV6. Eu tenho mais de E um o endereço professor? PV6. Ah. E, professor, aquelas funções Telnet, aquelas funções que você tinha passado, nenhuma delas pega aqui mesmo com o PowerShell, abre o PowerShell para tentar, mas não foi não. O Windows não funciona. Não. A única que funciona foi o ipconfig, né? Que eu consegui fazer aqui. A ipconfig é o comando do Windows mesmo, né? Né? Mas, Ah, mas aí, Paulo, não querendo cortar assim, mas a questão dá para usar o PowerShell, essa função, no caso, você vai ter que colocar uma máquina virtual. Eu também estava verificando aqui no Windows aqui, tipo, ele tem uma extensão para poder que ele pede para poder fazer a instalação dele, porém
ele vai dar erro. Então, no caso, você vai ter que fazer um jeito de colocar uma máquina virtual e através dela você consegue fazer isso, utilizando o Unix, o Linux, alguma coisa assim. Aí você consegue fazer a tarefa do professor lá, entrando Mas, no não- NetStat, tudo certinho. mas tem o comando, esse comando Telnet consegue usar no Windows ou não? Não, né? Consegue, ó. Ó, eu coloquei no Google Telnet no Windows. Aí apareceu um texto aqui, ó, um link aqui, como liberar o uso do Telnet no Windows 10. É, tem que liberar primeiro, né? Telnet, como instalar e usar no Windows. E tem alguns vídeos também mostrando como ativar o Telnet no Windows 10. É só você É, colocar no Google, Telnet no Windows. O Google mesmo, né? É no Google O que mesmo. eu perdi aí? Ele encontra. Ele encontra o que fazer. Eu procuro tudo no Google. que eu também É, o costumo Google, fazer. o Não, Google é eu chamo ele de Deus Google, porque É, tem tudo no Google. ó, para eu poder procurar essa função, eu acabei vendo até uns vídeos em inglês do cara explicando como fazer esse mesmo esquema aí. Colocar uma máquina virtual, como se fosse um sistema do Linux, né? E sim, aí, Virtual tipo, Machine. como você mexer com a parte da programação lá referente ao NetStart lá, por ele mesmo. É da hora, interessante. é. Isso mesmo. É, É mas muito prático. em português tem site explicando. É só você colocar Telnet no Windows no Google. Já resolve. Ó, só para rever o NetStat, Hum. olha aqui o meu IP, ó. 921680103. É com esse IP que eu estou conectado aqui nesse outro endereço. Ó. Na Peraí, porta com esse 443. IP local aí do 192.168, você está conectando com aquele endereço remoto que vai ser o seu endereço de IP externo? Tipo, por exemplo, quando você acessar a Só internet, vai com que esse endereço remoto. o que acontece? Acontecem duas conexões. Eu saio daqui com esse IP aqui, eu saio da minha máquina, chega lá no firewall, que é o roteador, ele substitui esse IP pelo IP público dele. Aí ele faz uma IP conexão externo. com esse IP aqui na porta 443. Aí ele manda de volta para mim, porque ele sabe que fui eu que pedi. Ele tem uma tabela lá que ele sabe que quem pediu essa conexão foi o 9216813. Aí ele faz uma conexão comigo para mandar de volta a resposta para mim. Isso aí Ah, tem o nome de certo. NAT. NAT. NAT, né? NAT. Tem muito Network problema com isso. Address Translation. E aí, professor, Tem mas é hora... fácil abrir o NAT? É É fácil o abrir? firewall que faz isso. É o Firewall que abre o NAT? Para você ter conexão, eu falo em questão para você ter uma conexão melhor com outras pessoas, né? Você precisa abrir o NAT, né? Ah, sim, você tem que abrir o NAT, sim. É Sim. fácil fazer isso? E como que, tipo assim, isso, professor, também essa dúvida também eu tenho. Como que seria um modo prático, assim, tipo, de estar fazendo esse tipo de coisa? É no roteador? É no roteador. É no No próprio roteador. roteador, né? É Você no precisa roteador. abrir Então, as portas, tranquilo. né? Você tem que abrir a porta e você tem que fazer um DNAT, que é o Destination NAT. Você tem que dizer para o roteador Hum, que quando ele receber uma requisição na porta qual 80, IP? ele tem que encaminhar para o IP 192.168.10.3. Ixi, aí Entendi, complicou, professor. que agora eu não sei funcionar esse Não, negócio do roteador, então, não. então eu já fiz isso. Tipo, um exemplo. Você vai indicar para ele que, vamos supor, um exemplo básico. Vamos supor que eu entro no PlayStation 4, ele tem um IP. Aí eu pego o IP do PlayStation 4, fixo aquele IP no PlayStation 4, um exemplo só, tá? Sim. E aí eu vou lá no meu modem e nessa parte de NAT, eu vou lá e fixo esse IP lá. Todo o direcionamento de NAT vai para aquele IP. E aí quando eu for, um exemplo, utilizar o PlayStation 4 para poder jogar ou às vezes conversar com outras pessoas, o NAT vai estar aberto, é isso? Quando você faz uma requisição de dentro da sua rede para fora, vai ser Hum, usado o NAT. Quando vem uma certo. requisição, porque é sempre o cliente que inicia a conexão, não é isso? Isso. Lembram? É sempre o cliente que inicia a conexão. Se o cliente está dentro da rede, então vai usar o NAT para sair da rede para poder ter volta com a resposta. Se o cliente está fora da rede e quer acessar uma máquina de dentro, aí você tem que ir lá no firewall e fazer o DNAT, DNAT, né? que é o Destination NAT.
Você vai dizer que toda requisição que chega lá na porta 80 tem que ir para o destino, que é o IP na sua máquina. Então acho que só falta fazer isso para ficar perfeito. O NAT é Network Address. Professor, tá tudo escuro a Tá tela. tudo escuro. Ah, tá tudo escuro. Uhum. Ah, não está aparecendo o que eu estou escrevendo? Não. Não. Só o seu mouse aí que tá aparecendo. O resto é do preto. Que coisa estranha para mim. Vai que tá preta a cor. Você não apagou a luz aí do quarto, não, né, professor? Não, deixa eu ver o que aconteceu. Vamos ver o que eu compartilhei. Ah, eu acho que eu compartilhei uma tela escura. Foi isso mesmo, compartilhei uma tela escura. Agora vai. Aí, professor. Agora foi. Eu peguei o fundo do desktop. Nossa, agora, tipo, pra compreensão assim tá muito mais fácil, cara. Pelo menos pra mim, né? Tô conseguindo compreender de boa. É isso. É isso. Essa aula é uma aula que melhora a compreensão, porque Nossa, com certeza, professor. Tipo, acho que foi interessante o senhor ter feito esse tipo de aula, porque pelo EAD, às vezes você vai ler ali e você não entende nem o que você comeu na janta. Aí, tipo, às vezes você quer tirar uma dúvida e não tem como, entendeu? Tipo, pelo menos é. aqui a gente tá conversando, a aula tá dinâmica, né? Tá legal. Ah, é Sim, verdade, é verdade. o senhor está mostrando exemplos práticos aqui ainda, porque ler ou entender um negócio só com as instruções aí em texto é uma coisa, só que para entender mesmo tem que ser coisa pro prático, ou procura na internet ou com o senhor explicando aí pelo vídeo. É, E é. Mas bom, funciona mais ou menos como a aula lá na sala, só na que faculdade, é. só que lá não estava dando ainda o IP, né, endereçamento IP. Uhum. Então, essa parte do endereçamento IP, ela tem que fechar com as outras, com o resto do conhecimento, o conhecimento anterior. Porque aí você entende algumas coisas, como é que funciona, né? Você Agora sabendo tá tudo mais claro para mim, que cliente, que até agora. inscrição e tudo mais, aí dá para conversar sobre isso e dá para entender bem o que está acontecendo. Uhum. É. Ó, e uma outra coisa que tem no roteador é o DNAT. DNAT é Destination NAT. Opa. Destination NAT. Então você usa o DNAT para fazer uma ligação do roteador para a máquina interna, para uma requisição externa. E usa o NAT a partir de uma requisição interna. Eu vou escrever isso. Então o DNAT, professor, só uma dúvida. Então a gente desbloqueia ele pelo firewall, é isso? Sim. Beleza. Internas. Requisições internas usam NAT para sair. Tudo bem? Dá para entender? Certo. Uhum. E o DNAT são requisições externas. Tem um exemplo de como seria uma requisição interna, uma externa? Deixa eu escrever aqui. Externo. Perdi alguma coisa importante aqui, desde que o professor começou a escrever o DNAT ali? Não, eu perguntei para ele o que seria uma requisição interna, não, um Agora exemplo. ele vai Uma explicar. requisição externa. Então, uma requisição interna quer dizer, você tem um IP privado, IP privativo, né? Na nossa rede interna, a minha, que é a mesma coisa, eu tenho IPs Uhum. privados. Certo. O cliente é sempre quem inicia a conexão. Então, se eu vou navegar num site, eu coloco o endereço do site para iniciar a conexão. Eu saio da minha máquina com o IP privado na origem. O IP de destino é o IP do site. E o IP da origem é o meu IP privado. Tudo bem? Certo. Tem que sempre sair com os dois, não é assim? Sim. Lembram, né?
Aí chega no Firewall. O Firewall, ele usa o NAT. Ele troca meu IP interno pelo IP dele, que é público. Sim, sim. E aí ele vai para a internet com esses dois IPs, com o IP público dele como origem e o E o IP do nosso? site como destino. Peraí, ele vai com o dele e com o nosso? Não, o nosso está na tabela dele. Ele guarda na tabela. Sim. Ele guardou lá no servidor dele. Ele guardou na tabela para depois devolver a resposta. Por quê? Porque os dois IPs são públicos, o da origem e o de destino. Esses dois IPs vão chegar no servidor web. O servidor web chega lá e troca a origem, que é o IP do roteador, para destino agora. Porque ele vai devolver a resposta, não é isso? Certo, certo. Aí, agora, o destino é o IP do meu roteador. Ele é roteável na internet, ele caminha na internet, porque ele é IP público. Se Sim. fosse um dos privados, ele não ia ser roteado de volta. Ele ia ser descartado. Em outras palavras, se a gente faz uma requisição de pacote num servidor, por exemplo, no servidor de algum site qualquer, esse servidor ele vai receber só o nosso endereço de IP do roteador, ele não vai receber nosso endereço privativo. Exato, exato. É isso. Só o do roteador. Ele não sabe que máquina interna que fez a requisição. Ele não Só, sabe. só sabe que veio daquele roteador, então de lá ele manda a informação de volta para aquele roteador e pronto. Depois o roteador se vira para mandar para a máquina certa. Exato, exato. É isso aí. Ok. O roteador faz uma nova conexão, porque ele tem na tabela, e devolve para você a resposta. Agora, o que é o DNAT? O DNAT é para requisições externas. Porque quem está fora na internet só consegue ver o IP do roteador. Não sabe o IP do pessoal da rede interna, das máquinas da rede internas. E uma máquina da Ah, então rede para isso interna, você que pode colocar serve como servidor web. especificamente. Hã? Peraí, pessoal, não entendi. Ó, uma máquina da sua rede interna, você pode colocar como servidor web. Mas quem está lá fora não vai enxergar, porque tem IP privado. Sim. Então você tem que dizer lá para o roteador que toda requisição que chegar lá no roteador com a porta 80 é para ele repassar para você na sua máquina, que a sua máquina vai atender. Tipo, ele vai repassar por IP que você configurou. O IP que você É isso? configurou, o IP da rede privada. Hum. Ah, agora eu compreendi. Isso Então, é o DNAT. depois eu vou fazer um teste aqui. Escrevi errado, escrevi só DNAT. É DNAT. Faltou o T, né? Faltou o T. Vou corrigir lá. Já vou tirar um print. Ou ainda vai escrever mais alguma coisa, professor? Ainda cabe alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que mais está faltando. Já falei de endereço de broadcast, de rede, loopback, privados, máscara de rede. Agora não falta mais nada. Agora não falta mais nada. Agora tem um exercício, um exemplo para eu dar. Acho que antes Então, de deixa eu... terminar a aula, já dá para dar um exemplo. Então, beleza, deixa eu só bater uma chapa aqui, já foi. Pode passar, professor. Deixa eu pegar o exemplo aqui. Beleza. Depois desses exercícios, o senhor vai colocar no SAP ou não? Coloca no SAP, sim. Na verdade, esse exemplo ele já está no SAP resolvido. Uhum. Na aula que eu coloquei lá uma aula 8, né? Que tem ele resolvido. Pra falar nisso, eu tenho que ver. Começar a puxar lá. Só que tá tudo bugado esses negócios, velho. Na hora que eu não consigo ver nem as aulas, é uma matéria ou outra que aparece as aulas pra mim. Tipo, tá bagunçado esse negócio do EAD aí. Eles estão atualizando ainda, porque tem matéria que não aparece para mim ainda também. Eles ainda estão Então, atualizando. só que sabe qual é o problema, professor? Que às vezes, tipo assim, até desculpa eu roubar o tempo aí, mas é que tem vezes que vai atrapalhar isso a gente, né? Tipo, o tempo, eu falo assim, porque vamos supor, às vezes na matéria que você já podia estar agilizando, né? Não, vou estar vendo e tal, você não tem tempo para ver porque o negócio não tá lá, não tá disponível. É verdade. Isso é um problema, sim. Isso é um problema, é Mas verdade. desculpa aí, professor, pode Não, continuar. tranquilo, eu tô pegando o outro programa para poder mostrar para vocês
Opa. Ah, agora consegui. Vou mostrar para vocês essa outra tela aqui, que tem um exemplo. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês, que é da matéria que eu coloquei lá no site, tá? Uhum. Tá aqui. Estão vendo? Uhum. É essa Sim, ideia. apareceu aí. Apareceu? Uhum. Apareceu. 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 É essa ideia da rede host, né, e da subrede. Quando eu tenho subrede, dá para ler bem aí? Dá. Dá sim. Quando eu faço a subrede, eu vou ter um NE, que é o número de bits emprestados para a subrede. Emprestei 3, por exemplo. E vou ter um NH, que é o número de bits de host restantes. Sempre os bits emprestados estão à esquerda. Estão perto da rede, próximos da rede. Tudo bem? Os emprestados. Tranquilo. Os bits que eu empresto da parte de host, né? Eu sempre coloco emprestos que estão próximos da rede. O número de subredes que eu posso utilizar vai ser 2 elevado ao número de bits emprestados menos 2 subredes. Na verdade, aqui está menos 2 subredes, isso era como era assim com classes. Porque esse material está preparado para classes. Certo. Agora não, já há muito tempo você pode usar todas as subredes. Eu vou poder usar as 8 subredes. Então, isso no caso é uma fórmula, né, professor? É uma flâmula? Não, uma Fórmula. fórmula. É uma fórmula, exato, uma fórmula. Sim, sim, sim. E então, se eu tiver 3 bits emprestados, por exemplo, eu vou ter 2 a terceira 8. Eu vou ter 8 subredes que eu posso usar. Não tem esse menos 2, não. Mas seriam 6, considerando esse menos 2, tá? Porque tinha uma rede que eu não Então, podia usar porque atrapalhava as outras, mas isso eu explico depois. Agora não vai dar tempo. mas aí no caso do exercício, vamos fazer baseado nessa fórmula ou sem a fórmula? Faz baseado nessa, menos 2. Tá, Faz baseado beleza. nessa para exercitar. Mas depois eu complemento na próxima aula, aí eu já dou endereçamento sem classes. Mas vai precisar entregar lá no portal, professor, ou não? É só para praticar mesmo. Não, vai ter exercício no portal, eu vou postar. Vai? Ah, tá. Eu posto Sobre hoje isso? ainda no final da aula. Sobre isso? Sobre Tranquilo. isso, Sobre- acho que tem alguns exercícios que estão aqui já. Já tem exercícios aqui nesse material. Não vou postar, não preciso postar não, tá nesse material mesmo. Ah, tá nesse mesmo? Tá nesse mesmo, Ah, tem então já exercício tá já para lá, vocês já. fazerem, dessas contas. Ô, professor, ali quando você fala do número de bits de host emprestada para a subrede, você falou que era 3, quer dizer do 0 até o 255 que fica disponível ali para host, é isso? Isso Do mesmo. 3, aqueles números? Isso mesmo. Tá bom. Mas Isso aí, mesmo. professor, só uma dúvida. Quem determina esse número sou eu, no caso, ou não? Não, quem determina esse número é a. Quem determina esse número é o número de bits que você tem. Certo. No caso, ele tem 256 bits disponíveis, é isso? Não, você tem 8 bits disponíveis. A 8? 8. É 8 bits. Entendi agora, professor. Aí, vamos supor, se eu quiser emprestar 3, e aí eu tenho que fazer a fórmula lá, no caso, é isso? Se você quer emprestar 3, tem que fazer aquela fórmula, exato. Entendi, professor. Agora eu compreendi. Isso mesmo. Obrigado. Isso mesmo. Deixa eu Professor, fechar se eu alguma coisa aqui, porque eu acho tenho. que minha máquina está com pouca Professor, se memória. eu tenho. Se eu Ah, tenho o DNAT aqui, qual seria a diferença de um DNAT para um encaminhamento de porta? é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, O que ele vai fazer é DNAT, é Destination NAT. Destination NAT é mudar o destino do pacote. entendi. É o encaminhamento de porta, mesma coisa. Deixa eu ver agora de novo.
Ah, agora foi. O meu E20 tinha travado. Vamos a um exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó. Considere a rede de classe C 200.110 e responda ao que é pedido. A letra A pede: quantas redes são utilizáveis com 2 bits emprestados para a subrede? Esse 200.1.1, ele é fixo, eu não posso mexer, tudo bem? Tudo bem. Sim. Eu só posso mexer nesses 8 bits Tranquilo. do zero aqui, ó. Hum, Lembra? Cada um desses números aqui são 8 bits. Tudo bem? Os 8 bits. Sim. Uhum. Cada um desses números tem 8 bits. Então, eu só posso mexer no zero. Então, eu vou ter, com 2 bits emprestados, eu vou ter 2 bits de subrede aqui nesses 8 bits e 6 bits de host que restam, tá certo? Sim. Certo, correto. Pela fórmula é isso, né? O número de redes que eu posso utilizar são 2 ao quadrado, quer dizer, 2 elevado ao número de bits emprestados, menos 2 redes. Eu vou poder utilizar 2 subredes. 2 ao quadrado. Ah, entendi. 2 ao quadrado Eu dá entendi. 4 menos 2. Não, pera aí, eu não entendi essa parte. Você pode me passar de novo, por favor? Ó, o número de redes que são utilizáveis é 2 elevado ao número de bits emprestados menos 2. Tudo bem? Uhum. O número de bits emprestados são esses bits de subrede aqui, ó. Ok. E o número de hosts para cada subrede, quer dizer, o número de máquinas em cada subrede, é 2 elevado ao número de bits de host restantes, que foram deixados, né? Menos 2. Esse menos 2 aqui, ele existe até hoje, ele tem que se manter. Porque é o número fixo, é o endereço fixo, né? E o endereço de. Esse menos 2 é porque eu tenho que excluir o endereço que identifica a rede e o endereço que Isso. identifica o broadcast da rede. Broadcast. Pra não dar conflito, né? Para não Por dar isso que é conflito. menos Não, 2. justamente. É o primeiro endereço, que é o que tem os bits É de o host, primeiro e o último, né? e o último que tem todos os bits de host 1. Isso. Esses dois não podem participar, não podem ser atribuídos a uma máquina. É por isso que Certo. começa do 1, né? E acaba no 254, é isso? Exato, exatamente. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que eu tenho 254 endereços apenas, 254 máquinas apenas. É isso aí, Taquá. 8 bits. Isso mesmo. Então, como eu emprestei 2 bits, eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Se eu tivesse emprestado 3, seria 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Tranquilo, entendi. Mais ou Então menos. a fórmula vai de acordo com o tanto que você vai emprestar, né? Tipo, Exato, exatamente. Então, tranquilo, professor. eu teria Agora eu tô compreendendo essa pomba. porque com 2 bits eu tenho 4 combinações diferentes, que é o Certo. 2 ao quadrado. Uhum. Vocês lembram disso? Quando eu Sim. fiz lá no quadro, eu Uhum. coloquei 3 bits e escrevi todas as combinações. Lembram disso? Uhum. Uhum. Sim. Combinação com sua apelo. Eu escrevi todas as combinações. 000, 001, aí vem 010 e assim vai. Vocês estão aí ainda? Sim. Tranquilo? São 10h23. Vocês já estariam pedindo para ir embora na sala de aula. Já, Na já. sala. Então hoje não tem essa Eu quero ir desculpa. embora. É. Também tá todo mundo em casa, então Aqui tem tá nem todo o que mundo em reclamar. casa. Mas a gente já tem que terminar, né? Não, É. tranquilo, não, mas quer terminar de explicar, professor? Não, eu vou terminar de Acho que explicar o não tem exemplo. problema, Né? não. Olha Você só. vai passar a lista aí para assinar, professor? Ah, pois é, né? Falaram para não dar muita atenção para a chamada. Ah, é? Falaram para não dar muita Ah, atenção para a chamada. que pena, viu, professor? Mas você vê, a aula é importante, né? É importante, realmente. assim. Mas então, nesse período que nós estamos tendo aula aqui pelo computador, não vai contar falta, nem presença, nada no nosso Não, vai sistema? contar como presença coletiva.
Ah, sim. Ah, todo mundo, até quem não compareceu vai Até contar. que não compareceu. Mas que Entendi. não compareceu não sabe a matéria, né? Quer dizer, vai poder Não pegar vai o material saber. para estudar, mas não tem aula. Não teve a explicação, né? Que Não teve para mim foi explicação. fundamental. Se esse vídeo foi gravado, eu acho que fica gravado lá no Zoom, aí dá para ver. Mas Mas deve eu não ser sei se Foi postado. fica. gravado só a metade, viu, professor? É. Toda hora que a gente foi comer o lanche lá, na metade não, né? Uma hora e Não, meia. eu Na acho que quando eu metade. apertei em gravar aqui, foi para gravar na minha máquina. Ah, então você não perdeu. Então ainda Mas eu tem acho aí. que fica gravado lá no servidor, mas não tenho certeza também, porque deve dar um arquivo grande. É verdade. Ó, quantos hosts em cada rede são utilizáveis? Aí o número de bits de host restantes, é o número 6. NE é igual a 6. Então vai dar 2 a sexta menos 2. Aí é 6 elevado a sexta, menos Não, 2. 2 elevado a sexta. Entendi. Aí vai dar 62. 2 Menos 2 elevado a depois. sexta. Aí, Menos 2. Menos 2. Então vai dar 2 elevado a sexta é 64. Menos 2, menos 62. 2. Uhum. Quer dizer, eu vou ter duas sub-redes, sendo 62 máquinas em cada sub-rede. Certo. Certo? Uhum. Qual a máscara que eu vou usar? Olha só a máscara. A minha máscara, isso aqui é uma classe C, não é isso? Sim. Isso. Rede 200 é de classe C. Então, a máscara padrão seria 255, 255, 255, 0, não é isso? Isso. Então, a minha máscara começa com 255, 255, 255 e nos bits, ó, eu coloquei entre aspas aqui, ó, eu tenho que ligar os 2 bits que eu emprestei. Ah, então vai ter, tipo, Os vai ter que bits ter que eu os dois, emprestei tem um que ficar ligado e um ligados. desligado. Porque agora esses 2 bits são de rede. Na hora que for fazer o end do IP com a máscara para achar qual é a rede, esses 2 bits aqui vão aparecer. Quer dizer, qualquer número ligado no IP, no último octeto, né, vai ser ligado Uhum. com esses 2 bits aqui, vai aparecer aqui na máscara. Vai aparecer no final. Vai aparecer identificando a Certo. rede, entendeu? Uhum. Mas não vai aparecer aqueles uns e zeros ali, vai? Não, não vai aparecer os 11 zeros, mas internamente ele vai fazer o end. E aí, fazendo o Entendeu? end, vai aparecer um número que é o número que identifica a rede, que Victor, não é zero. esse Ele vai fazer aquele cálculo que você mostrou lá, né? Tipo, Isso, aquela fórmula do end lá, não é isso? isso. Então, vai Hum, aparecer um número que identifica a rede que não termina em zero. entendi. esse Porque agora tem 192 é, sub-rede. esse 192 é esse binário, né, professor? Esse É, 192 é esse binário, exato. é o É binário. 128 mais 64. Dá 192. Essa vai ser a máscara de sub-rede. Então, na máscara de sub-rede, eu sempre ligo bits a mais além da máscara padrão. Esse aí é exercício exemplo, né? Não é os exercícios ainda, é só Esse aqui é o exemplo. exemplo, Aí os exercícios estão abaixo, ó. Os exercícios estão aqui embaixo. Professor, só um esclarecimento aqui. A parte de sub-redes aí, ela faz uma otimização de uso para aproveitar melhor cada um dos bits ali da rede. É isso? Não, cada um dos bits do host. É do host? É, Certo. para transformar os bits de host em bits de rede. Ah, sim. E E aí aí depois. você pode distribuir isso em blocos, né? Então eu tenho um bloco da administração, um bloco dos professores, um bloco dos alunos. Eu posso subdividir a rede. E aí, então, depois de que você faz essa subdivisão da rede, tipo, a máscara de rede estaria, por exemplo, fazendo mais uma subdivisão? É tipo isso? Não, a máscara de rede é que faz essa divisão. Ah, certo. Então, quando eu tiver a sub-rede, eu obrigatoriamente tenho que ter uma máscara de rede correspondente? Sim, tem que ter a máscara de rede correspondente. Sim, Tá. exato. Exatamente. Aí, olha a última pergunta D. Quais os intervalos de IP utilizáveis? Ó, a rede 1, ela vai do 200, 1, 1. A primeira rede, ela vai de 0, ó, são 62 hosts em cada rede, não são? Uhum. Sim. São 62 endereços atribuídos, mas são 64 endereços em cada rede. 2 a sexta.
Então quer dizer que a primeira rede vai de 0 até 63. Estamos bem? Certo, correto. A primeira rede vai de 0 a 63. Aí Uhum. o próximo endereço é o endereço da rede 1, que é a rede 64. Aí o primeiro IP é o 65. Peraí, repita, por favor, professor. Eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui no texto, porque aí vocês vão entender melhor. Mas eu não sei, eu acho que é melhor eu continuar essa parte da subrede na próxima aula. Vocês não fazem esse exercício, porque senão a gente vai ficar até muito tarde aqui. Qual exercício, senhor? O 3? Esses que ele passou agora. Eu vou Viajou em passar- Nárnia. Ó, os exercícios que você pode fazer são até o 9. Até o 9. Até aí eu consegui compreender, só que agora Não, até o nessa 10. parte final Essa o parte de 10? deu um subrede eu pouquinho explico na aula de... que vem. Até o Ah, tá. 10 dá para você fazer sem isso. É que Até ainda tem qual? que entender Até o como 10. funciona essa Até o 10. Dá 1 a 10. subclassificação. Então, do 1 ao 10 dá para fazer, é isso que você está O falando, 11, professor? a partir do 11 já começa a ser subrede. Ah, tá. Uhum. Então, a partir Aí a do gente 11, aí eu abandona. continuo na aula que vem. Tá bom. Tá bom? Então, se o senhor for postar alguma coisa, é do 1 ao 10, né? É do 1 ao 10. Eu vou pedir para vocês me entregarem do 1 ao 10. Beleza, professor. Tá bom? E pra quando que é? Fica de tarefa para semana que vem? Pode ser para até quinta que vem, né? Até quinta que vem, Eu coloco até Ah, meia-noite beleza. lá. Beleza, professor. Feito? Tranquilo. Aí a gente termina a aula aqui, Beleza. então. Seja o que Deus quiser. Valeu, professor. Obrigado, viu? Que pelo Valeu, menos gente. assim fica mais prático para a gente poder entender. Se vocês olharem os slides que eu passei, quer dizer, o que eu escrevi no quadro, né? Dá para lembrar, Dá refrescar para a memória. lembrar e aí dá para vocês fazerem esses exercícios de 1 a 10. Beleza, Eu professor. vou Ô, pessoal, se publicar vocês também esses puderem, slides em algum lugar. se alguém puder colocar no grupo lá toda a foto dos slides. Pode Vou ser isso colocar também, mas eu agora. vou tentar colocar no Eu vou, EAD. Ah, beleza, enquanto, então. Eu consigo colocar eu no vou ver EAD. se eu jogo agora as fotos, que aí pelo menos já vai ajudando, né, a galera, né? Uhum. Qualquer coisa. Tá bom? Falou, gente. Ok, valeu. Muito obrigado por Professor. vocês terem vindo. Nos Valeu, vemos no professor. próximo aqui. Agradeço. Isso, professor, Ah, valeu. ok, isso. Nós que agradecemos aqui pela boa Professor, vontade, valeu professor. aí, Pela aula aí. obrigado. Um abraço. Obrigado pela explicação, Abraço, professor. professor. Esclareceu muita coisa. Um abraço, Legal. então. Um abraço. Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Valeu, professor, falou. Falou. Falou, Hoje é professor. só, galera. Falou. Quem mais tá na casa? Vamos ver. Acho que já acabou. Põe no gancho. Foi no gancho? Ai, Eu caramba. descobri onde é que tá o gancho. Aonde que tá o gancho, né? Bom, eu acho que tá aqui. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Falou, tchau. professor. Tchau, tchau.